Olá, pessoal! Hoje, sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Pois é, quem acompanha aqui o meu canal viu que lá nos vídeos de previsões da semana, tanto que eu lancei no domingo quanto na segunda-feira sobre a lua crescente em Libra, eu avisei, falei categoricamente: coloquem coletes em candidatos. Eu usei bem essa frase e falei que essa semana nós teríamos a possibilidade de ocorrência de atentados contra políticos aqui no Brasil e no mundo também. E nós tivemos, a ocorrência, ainda era ontem, ainda era quinta-feira, mas já sexta-feira no Japão, do assassinato, do atentado contra o Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, e na Cinelândia, no Rio de Janeiro, durante o ato ali do presidente Lula, houve um atentado com bomba caseira também, tá? Então, essa energia estava se manifestando e eu já cantei a bola lá desde domingo que eu venho falando sobre isso, né? E aconteceu. Só que assim, eu tenho uma teoria bastante minha a esse respeito, que eu chamo de teoria do relâmpago, né? Todo mundo sabe que o relâmpago é uma descarga elétrica e ela só desce lá de cima porque acontece uma diferença de carga entre a nuvem e o solo, né? E a hora que essa diferença de carga se torna bastante significativa, bastante forte, ela rompe com a resistência do ar, né? Que todo material tem uma resistência à passagem da eletricidade, né? E quando essa resistência ela é rompida, nós temos aí a passagem de uma corrente elétrica, uma descarga elétrica. Lei de Ohm, né? Para que a gente aprende lá na física do ensino médio, né? Então, o que acontece? O raio ele precisa de duas coisas para descer. Ele precisa que a resistência do ar seja rompida e ele precisa encontrar um caminho mais rápido. Então vamos imaginar que entre cair em cima de uma árvore e cair em cima de um para-raio que está mais próximo, mais fácil, ele vai preferir o para-raio. Por isso que a gente coloca os para-raios em cima dos prédios para atrair justamente o raio para que evite de cair em cima de uma árvore ou até mesmo em cima de uma pessoa que esteja andando na rua, né? Então a gente cria um caminho mais rápido e mais fácil para o relâmpago. Por que eu estou falando isso, gente? Porque em termos astrológicos eu vejo dessa mesma forma. Tem a formação de uma espécie de nuvem negra astrológica, né? Uma nuvem carregada astrológica que vai desabar, né? Vai desabar um aspecto astrológico, alguma questão astrológica pesada, um aspecto negativo. Só que ele vai acabar acontecendo aonde as condições de egrégora local e mais outros elementos circunstantes à região vai dar condições para que essa energia astrológica se manifeste da forma mais contundente, mais forte. Então o que aconteceu ontem é que havia esse campo, essa energia obscura, já desde o início da semana pairando sobre todo o planeta e que em algum lugar esse evento ia acontecer. E eu tinha muito medo aqui no Brasil por conta da egrégora mais complicada que está aqui, né? Mas por alguma razão, esta egrégora de ódio, de perseguição política que existe no Brasil, ela foi amortecida por algum elemento, que também pode ser um elemento astrológico, né? E isso favoreceu que a ocorrência lá no Japão. Então o raio, em vez de cair aqui em cima da nossa cabeça, caiu lá na cabeça do Japão. Então isso é uma das teorias que eu tenho para explicar que alguma coisa acontece nesse sentido, né? Também tenho visto e tenho sentido aí alguma energia muito complicada, muito obscura. Como eu falo para vocês, eu não tenho evidência, não tenho nada. Mas ontem eu assisti ao vídeo da Sarazade em que ela teve uma visão bastante perturbadora, né? E é interessante porque essa noite eu sonhei, né? Eu não sou muito de dar trela para essa questão de sonho, mas eu sonhei e foi um sonho muito diferente do normal, com um evento mais ou menos do mesmo tipo que a Sarazade previu no vídeo dela de ontem, acontecendo aqui na América Latina. Né? Eu não consegui entender, o sonho ainda ficou muito vago, se era ali no Equador, no Peru, na região do Caribe. Tinha uma coisa acontecendo ali
dava a impressão que era alguma coisa de vulcanismo e coisa e tal, né? Mas sonhos, né, gente, eles podem representar nem sempre questões premonitórias, na maioria das vezes, para quem trabalha com análise de sonho via junguiana, sabe que o sonho tem a ver com os nossos próprios processos internos de crescimento, nossos dramas, nossos desafios. Mas de qualquer forma, eu achei interessante salientar isso para vocês, né? Que existe uma coisa estranha que está se manifestando aí para os próximas semanas, próximos meses, né? Bom, vamos dar uma olhada no mapa astrológico do Shinzo Abe, o que estava acontecendo com ele no momento em que houve essa morte, esse atentado, esse assassinato, né? Shinzo Abe era um ex-ministro, ex-primeiro-ministro do Japão, extremamente conservador, que teve o seu mandato cheio de escândalos de corrupção. Ele também tinha um certo populismo e toda vez que havia algum problema também ele se refugiava no problema de colite, de úlcera, né, de intestino. Qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência, né? Então, inclusive, ele renunciou em 2020, supostamente porque ele estava com esse problema intestinal, né? Mas, na verdade, ele estava sobre muitos escândalos de corrupção no seu governo, né? E o Japão, um dos países mais seguros do mundo, porque lá não há armamento na população, né? Um país bastante sábio nesse sentido, não existe armamento, mas ainda assim o rapaz fez uma arma caseira, né, para matar o candidato, aí, o ex-primeiro-ministro do Japão, né? Então agora vocês imaginam que nesse país, desse Brasil, onde este governo fascista e assassino permitiu a entrada de armamento no país e esse armamento foi direto, e isso daí a Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, a Polícia Federal já rastreou isso, já faz parte de inquérito da Polícia Federal, que boa parte das armas que entraram no Brasil pelas leis de Bolsonaro foram parar nas milícias do Rio de Janeiro, né? Então vocês vejam, e para grupos também neonazistas que estão sendo, principalmente no sul do país, que estão sendo desbaratados aí por investigações da Polícia Federal. Então essa é a estrutura fascista. Bolsonaristas são bandidos, bolsonaristas são terroristas, né? A gente vê pelos ataques que eles fazem aqui e a forma como eles fazem, são preconceituosos, são homofóbicos, eles não gostam do Estado de Direito, eles não querem um estado de bem-estar social para a população, são pessoas de mau caráter, são pessoas que são bandidos, são vagabundos, são bandidos, esses bolsonaristas. Então a gente fica pensando, né, que esse bando armado no país e com as campanhas acontecendo e os candidatos aí de peito aberto, nós poderíamos ver uma situação, o que aconteceu no Japão poderia ter acontecido aqui no Brasil, né? Se você for um pouquinho pela questão, vamos fazer aqui um pouco de viagem no mundo da loucura, sobre algumas teorias da física que falam sobre os diversos mundos, né? As possibilidades paralelas. Entramos aí nessa questão meio dark, meio Donnie Darko, essa questão toda, né? Nós poderíamos ter um mundo onde o atentado que aconteceu no Japão teria acontecido aqui ontem na Cinelândia, né? Então, como que estaria esse Brasil nesse sentido, né? Com certeza essa pessoa que cometesse atentado ia sofrer toda a proteção do governo federal, né? Porque interessa a essa questão toda, né? Então aí, esse é o mundo que nós estamos vivendo, é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Onde essa bandidagem está colocada. Infelizmente, e eu sei que muita gente vai ficar brava com o que eu vou falar, mas eu vou falar, nós estamos migrando para um governo futuro, que vai ganhar as eleições, de conciliação de classes, né? E então eu não vejo que o próximo governo vá criar uma ação investigativa em cima dessas pessoas. Eu, particularmente, gostaria de um governo revolucionário com um tribunal popular onde essas pessoas fossem presas e julgadas, né? Eu me sentiria muito mais representado, né, se nós criássemos um tribunal popular para prender e julgar os bolsonaristas, né? E eliminar essas pessoas de uma vez por todas da nossa sociedade. Mas, infelizmente, não é isso que vai acontecer com o governo de conciliação de classes que nós vamos ter aí, um governo de coalizão de forças políticas que vão fazer o deixa disso e vamos cuidar da economia, vamos dar comida, vamos resolver isso, e não vai cuidar nem dessa turminha e nem da turminha da polícia, da milícia e das forças armadas que precisam de uma intervenção e de uma reestruturação total, né? Mas é isso daí, gente. Hoje, sexta-feira, é dia de colocar o nome de algumas pessoas no pé do Exu,
né? Tenho aqui uma listinha já de pessoas que me perturbaram essa semana. Aguarde, essa semana vocês vão perceber que o Exu vai trabalhar aí para fazer vocês criarem um pouquinho mais de consciência dos malefícios que vocês têm feito no país por conta do seu bolsonarismo mau caráter. Vamos analisar aqui o mapa do Shinzo Abe. Acompanhe aqui comigo. Bom, eu procurei os dados do Shinzo Abe e peguei lá na Astroteme, que é o maior banco de dados de personalidades, e não tem o horário de nascimento, tá? Então nós fizemos um mapa para o meio-dia, que é mais ou menos a praxe que nós temos para criar um mapa de nascimento, né? Então, o que acontece? De todos os planetas aqui, o único que mudaria muito seria a Lua. Caso ele tivesse nascido, por exemplo, na madrugada do dia 21, a Lua estaria mais aqui próxima do Nó do Sul. E se ele tiver nascido mais para o final da noite do dia 21 de setembro, a Lua estaria mais próxima de uma conjunção com Júpiter. É a única coisa que mudaria significativamente aqui. Mas, de qualquer forma, ela ainda assim manteria uma conjunção já separativa com o Nó do Sul e uma conjunção aproximativa com Júpiter aqui, tá? Então, o que eu estou falando? Porque eu comentei no vídeo de previsões da semana que o signo de Câncer ia sofrer muita intervenção, né? Câncer e Touro seriam signos que teriam e Libra também, né? Por conta da Lua crescente que aconteceu no signo de Libra. Então, o que aconteceu? Mexeu com esse monte de planetas aqui, né? Embora o Nó do Sul não seja um planeta, um ponto matemático, mas esse stellium aqui em Câncer ativou. Por quê? A Lua aqui em Libra, 14 graus de Libra, no dia anterior, fez aqui essa Lua crescente. Então, essa quadratura Sol-Lua ativou aqui essa região da Lua. Como nós não sabemos a casa do mapa do Shinzo Abe, não dá para saber, né, se é a casa 8 de fato, porque aqui é um mapa feito para meio-dia, um horário que nós não temos certeza se é isso ou não. Mas ele mexeu com a Lua, né, evidentemente caiu em cima. A quadratura da Lua crescente em Libra bateu em cima da Lua do Shinzo Abe e também do Nó do Sul e do Júpiter, né? Agora, um aspecto que já está se formando já há algum tempo é o Saturno se opondo ao Plutão. Plutão que tem a ver com morte, né? Então aqui o Saturno se opondo ao Plutão. Quem passa por uma oposição Saturno-Plutão na vida sabe que é um período muito difícil, né? Nós temos lutos familiares, perdas, a nossa vida se desestrutura muito fortemente, né? Então há um demolir de coisas na nossa vida, né? E no caso do Shinzo Abe, ele inclusive perdeu a própria vida, né? Mas me parece que ele já vinha passando por algum perrengue aí mais complicado, talvez investigações. Eu não estudei a fundo as notícias e o caso dele, mas já tinha alguma coisa já que estava pressionando a vida dele, né? E acabou desembocando nesse atentado aí, tá? Então isso é importante. Outra coisa, o próprio Plutão, esse que está hoje no céu em trânsito, terminando o seu trânsito pelo signo de Capricórnio, está se opondo ao Urano, que fala de coisas repentinas, né, de rupturas, que foi o que aconteceu, né, um evento repentino que atingiu. Se ele tivesse realmente nascido ao meio-dia, esse mapa seria perfeito, porque tudo isso aqui está na casa 8, que é a casa de morte. Mas eu não posso cravar, porque nós não temos, né? Então, às vezes pode até ser que ele tenha nascido aqui perto do meio-dia e faria muito sentido essa turminha estar toda na casa 8, casa de morte, pressionada por Plutão do lado de cá, né? Faria muito sentido se fosse esse horário. Se alguém conseguir descobrir o horário correto do nascimento dele, eu acho difícil porque é outro mundo, está bem longe daqui, né? Mas às vezes pode ser que surja aí essa informação. E é lógico, Marte, que tem a ver com agressão, que foi o que ele sofreu, né, começou a se opor ao Saturno em Escorpião dele, né? Então aqui a própria integridade física ela é ameaçada por uma força marciana, uma força bélica, uma força destrutiva, um tiro, né, um atentado, uma violência. Então aqui a gente tem esses aspectos aqui mexendo diretamente com o mapa. Mas o que foi o disparador do momento
foi a lua crescente acontecendo em Libra, né? Isso também faria muito sentido se ele tivesse nascido meio-dia, porque pegaria uma suposta casa 10 aqui, que é a posição de poder que ele estava tentando recuperar, e a lua crescente deu um corte aí muito pesado nessa situação toda, tá? Agora, saiba que também por baixo disso pode ter toda uma história de uma agenda oculta por trás disso. Sem entrar nas conspiranoias, nós vimos a queda de Boris Johnson, a mídia fala que é por causa de escândalos, mas na verdade a gente sabe que o que derrubou Boris Johnson é porque eles querem colocar um anti-Putin no lugar dele. Ele não está sendo suficientemente forte para fazer frente ao Putin, tampouco Biden, né? Então nós podemos esperar que vai haver mudanças, principalmente porque vai ter eleições dos midterms e ele vai levar uma paulada na cabeça agora em novembro com uma vitória cachapante dos republicanos contra ele, né? Então nós estamos vendo tanto Biden se ferrando, o Boris Johnson caiu e agora cai mais um do Japão, conservador também, né? Então veja só que interessante esse jogo de forças. Me parece que eles estão querendo colocar pessoas nesses governos que sejam mais anti-Putin, né? Que sejam os Putins virados no avesso para fazer frente, que tenham a mesma força que o Putin tem. É um jogo de forças obscuro acontecendo aí, tá? Outra coisa que chama muita atenção é a Revolução Solar. Ele fez aniversário, né? Ele nasceu dia 21 de setembro, mas como o Sol ele não completa 365 dias exatos, né? Você tem uma diferença, às vezes a gente faz aniversário um dia antes ou um dia depois, aniversário astrológico. E o ano astrológico dele começou em 20 de setembro do ano passado, de 2021, né? Então, aí depois a gente vê lá com o Marco Aurélio, ele vai falar qual que é o ano numerológico que ele entrou em 21 de setembro de 2021, né? Mas no ano astrológico, o que a gente tem aqui, né? Olha só, a revolução solar dele, o retorno solar aconteceu em conjunção com Marte. Olha aí Marte de novo, né? Um ano de agressão, de perigo de sofrer algum tipo de violência. E a Lua em conjunção com Netuno. Netuno fala das forças obscuras que atacam a gente. Então existe sim, tá? Sem entrar na conspiranoia, mas existe sim, né? Esse menino aí que matou o primeiro não é um simples doidivanas, tá? Existe uma agenda por trás disso. Muitas vezes as pessoas são fomentadas a trabalhar para uma agenda e nem sabem disso, né? É feito lavagem cerebral a algumas pessoas para se tornarem mini terroristas, mas elas estão servindo a agendas mais obscuras, né? Então, aqui só para vocês verem a força, o impacto dessa situação toda acontecendo aqui no mapa de Revolução Solar, mapa de aniversário astrológico do Shinzo Abe. Isso tem que servir de alerta às campanhas dos candidatos de um modo geral aqui. Todos eles estão se expondo de uma forma, porque existe ódio de todos os lados. Lógico que o ódio mais armado, o ódio mais fortemente ideologizado é o ódio bolsonarista. Então a tendência de que saia dali um atentado é muito maior, né? Mas nós temos aí os outros candidatos, Ciro Gomes que tem uma postura também muito agressiva e que ele pode ser alvo de algum tipo de atentado. Nós temos o próprio Bolsonaro que sai nessas motociatas se expondo, também pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Então assim, é um ambiente, nós estamos vendo um ambiente muito complicado, né? Eu costumo dizer que o Brasil já vive uma guerra civil na internet. A nossa guerra civil ela é cibernética. Nós temos dois grupos muito bem divididos no Brasil. O grupo progressista, que quer a democracia, que quer o Estado de Direito, que quer a volta de um estado de bem-estar social que tire o brasileiro da fome, da miséria, que dê oportunidades, que dê crescimento econômico para o país. E você tem o outro lado, que é o fascismo, né? O fascismo, ele quer a destruição do Estado, ele quer a destruição da República, ele quer o fim das instituições que dão civilidade para o nosso processo, né? Eles querem acabar com tudo, aparelhar tudo, colocar milícia e igreja evangélica. A milícia usando a força
e a igreja evangélica usando a doutrinação, fazendo com que as pessoas sigam um conservadorismo religioso, uma espécie de ditadura cristã aqui no Brasil, né? Então nós temos essas duas forças que estão lutando, são as duas forças dessa guerra civil cibernética e que vão agora se encontrar nas eleições, mas até lá nós temos muita coisa que pode acontecer. Na live de ontem, Bolsonaro mandou uma mensagem cifrada para os seus seguidores para que façam alguma coisa até antes das eleições. Ele está chamando os malucos, bandidos e vagabundos bolsonaristas para cometerem algum ato tresloucado. Cometeu mais um crime, Aras está quieto, Pacheco e Lira escondem a bunda, atrás das suas bundas os processos, tá? E as instituições, Polícia Federal, Justiça, tribunais, estão ou coniventes ou estão acovardados. A situação é séria. O que aconteceu no Japão ainda está manifesto no campo astrológico, no campo astral. Isso pode se materializar em alguma catástrofe aqui no Brasil. Não é por falta de aviso. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.